canal Total Fight, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, Mestre Lu. E hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, num CT que vocês nem imaginam onde que é. Quer saber aonde que é esse CT? Dá uma olhadinha aqui, ó. CT do homem, Temer Maia. E o cara que eu vou entrevistar é daqui. Quer saber quem é essa fera? Dá uma olhada aí! Te golpeando duro, te acerta boxe com muita pressão, vai. Olha aí, passando pelo braço já. Será que ele é um Segura aí, o Gênio Veronese, pode ser o início do fim, vai arrochando, vai trabalhando muito bem ali o Mataleão. Choking off marijuana smoke with every token, it's like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service, but when I die, forever paranoid, nervous because I'm high. Don't mention funerals, I'm stressing and going nutty. And reminisce about the niggas that murdered my buddy. I wonder when will I be happy? Ain't nothing funny. Flashbacks of busting cats, anything for money. Where am I going? I discovered. Can't nothing say. My next door neighbors having combo with undercovers. Put a surprise in the mailbox. Hope she get it. Happy birthday, bitch. You know you shouldn't have did it. Five stacks at the bar, ice on my wrist. Step up to this building, get your braided hair and wig split. Back off in my Chevy, brains blown out, peanut butter riding high, staying high. I'm talking like a stick. Yo, look at toe, money in my pocket, all up in this whole line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Who's stepping loose? Yo, look at toe, money in my pocket, all up in this whole line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Drunk ass motherfucker, throw your hood up. Get drunk ass motherfucker, throw your hood up. Get drunk ass motherfucker, hold your drinks up. Get drunk ass motherfucker, hold your drinks up. Lay back ass motherfucker, turn your body up. Lay back ass motherfucker, turn your body up. Throw them stacks up, man, right, what? Throw them stacks up, man, right, what? Who's stepping loose? Yo, number two, money in my pocket, all up in his own line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Who's stepping loose? Yo, number two, money in my pocket, all up in his own line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. I'm trying to be the first one to catch this blade in the throat. You know the dope, hold on, let me hold them toasters no more. I just cut three people, you gon' be number four. You don't back the fuck up and get the fuck off the floor. My crew is taking over as soon as we hit the door. You hit the door, but we coming in and you going home. Fala galera do canal Total Fight, mais uma vez aqui com vocês, Mestre Lu. E hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo, exatamente, essa cidade aí que vocês viram. Eu sou daqui, né, e vim fazer uma matéria aqui com um cara fantástico, um cara que tem bagagem, pela pouca idade dele, é um cara que já rodou bastante MMA, jiu-jitsu, já lutou de tudo aí, trocação. Diego Tenso Paiva. Fala galera, fala Lu, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, cara. Porra, legal, cara. Pode dar satisfação pra galera aí, fica à vontade, meu irmão. Fala galera, eu sou o Diego Paiva, como o Lu falou. Eu conheço o Lu há muitos e muitos anos. Acho que eu sempre, o Lu acho que voltou, né, a treinar kickboxing naquela época. Eu estava começando ainda nessa época do kickboxing aí, acho que estava voltando para esse cenário. Vem acompanhando, conversando com o Lu aí, vendo que ele está lutando bastante campeonato. Tá falando pra mim que tá querendo aposentar, mas eu acho que tem fogueira pra queimar aí, tem lenha pra queimar essa fogueira, hein? Gente, pra quem não conhece, Diego Tenso Paiva é um atleta aí fantástico, como ele falou, a gente já conhece aí mais de 10 anos, tá? Um cara sensacional, já trocamos um pouquinho de porrada também, na época do Douglinha, enfim, é um cara aí muito fantástico no que faz. E não é à toa, gente, que ele aceitou o convite aqui do canal, tá? Eu até agradeço por isso, tá? Pela oportunidade de você poder aceitar aí, cara, falar um pouquinho, né, cara, da sua experiência, da sua rodagem, dos seus títulos, né, cara, que eu sei que não são poucos,
né? E assim, gente, ó, para você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, galera. Acompanha a gente lá no Instagram, beleza? Acompanha a gente, lá tem tudo, as fotos, vídeos, as matérias que estão no YouTube, tá? É como eu falei, tem muita gente que entra lá no canal, tá? Assiste as matérias, mas não se inscreve, pô, gente. Se inscreve lá, para a gente poder ajudar o canal a crescer e para a gente estar continuando a entrevistar atletas de ponta como o Diego Tenso Paiva. É isso, galera, como o Lu falou, quanto mais vocês curtirem e compartilharem, se inscreverem no canal, mais a informação vai ser passada para outras pessoas, outros atletas. Então, você ajudando a gente a curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, vai fazer o canal crescer mais e a nossa comunidade da luta crescer ainda mais. Nossa, é isso aí, gente. Acompanha lá, entra lá e se inscreve, beleza? E vamos então conhecer um pouquinho do nosso convidado ilustre aqui, que eu tenho muito carinho por esse cara. É um cara humilde, um cara sensacional. A gente tem uma história um pouco junto ali, né? E é um cara que realmente vem ali, sabe, de baixo e foi crescendo, crescendo e hoje está explodindo e vai crescer cada vez mais, cara. E assim, cara, tudo tem um começo, é como eu sempre falo, né? Tudo tem uma origem, tudo tem um começo, né? E eu gostaria de saber, o povo quer saber, da onde veio o Diego Tenso Paiva? Eu comecei a treinar com o nosso professor aí, Douglas Bertazini, na época, e um pouco depois que eu entrei no Jungle Fight, eu estava muito calmo para lutar, eu sempre fui muito calmo. Embora o meu começo nas artes marciais não foram por isso, eu era muito estressado, era um pouco revoltado, brigava bastante na rua. E depois que eu comecei a lutar, comecei a treinar e entender as artes marciais, eu me tornei tenso, porque eu fiquei muito calmo, muito mais tranquilo. E o Douglas me apelidou com esse apelido de tenso. Ah tá, então Tenso não é sobrenome. Não. É um apelido. Entre aspas, exatamente. Ah, mas o nome completo seria? Diego Henrique Paiva. Diego Henrique Paiva, gente, ó. E eu chamando ele pelo apelido, porque é do jeito que nós conhecemos, né, cara? Muita gente, professor na faculdade, amigos de treino, alunos, acham que meu sobrenome é tenso mesmo, mas não, é um apelido aí. Caramba, então o tenso é pelo fato de você ter sossegado. Exato. Ah, tá. Eu era muito calmo. Um dia eu fui lutar o Jungle Fight, acho que em 2012 ou 2013, e eu tava muito calmo pra lutar. E o Douglas me deu esse apelido, nossa, tá muito tenso. Eu vou começar a te chamar de tenso agora. Aí pegou e todo mundo me chama de tenso. Rapaz, mas é interessante, né? Eu acho que a psicologia é o contrário, porque geralmente quando fala tenso, é porque a pessoa está apreensiva, né, cara? Alguma coisa assim, né? Você está meio tenso, você está meio nervoso, né? Exatamente. E foi o contrário, né? Ele falou tenso porque você estava tranquilo. Muito calmo. Entre aspas. E me diz uma coisa, o povo quer saber, com que idade que as artes marciais entrou na sua vida, cara? Tá, eu estudava e eu sempre fui muito quieto, muito na minha, muito introvertido. E, cara, como eu era menor na escola, todo mundo era onde a galera ia cutucar, ia bater, ia pisar, ia xingar o pai, a mãe, eu brigava muito por isso, tipo, na escola. E não foi nem por incentivo dos meus pais, eu assistia muito, cara, Jean-Claude Van Damme, adorava. Eu sou suspeito pra falar, tá? Eu sou dessa época aí. Eu adorava. E, cara, sempre quando tinha alguma coisa eu não levava desaforo pra casa, eu brigava, isso não é correto, eu sei que isso não é coisa, mas foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu preciso canalizar essa energia que eu tenho em alguma coisa. Aí eu fui procurar uma academia de artes marciais, aí onde eu fui conhecer o Douglas. Eu acho que foi na academia do Maurício Carra, lá no Calçadão. Eu esqueço o nome da academia dele, Oficina do Corpo. E nessa fase aí que você já procurou, você estava com que idade mais ou menos? 14 anos, muito Entendi. novo assim. E aí, até então você nunca tinha feito nada? Nada, eu só jogava futebol. E o primeiro contato foi com o jiu-jitsu? Não, foi com o kickbox. Ah, o kickbox! O Douglas, entendi. kickbox, Legal, Muay Thai, né, cara? E aí fiquei durante muito tempo treinando com o Douglas ali, depois de um tempo, com 16 anos mais ou menos, eu conheci o jiu-jitsu, através do Douglas também, que me levou lá no Miguel, para treinar em Itu. E nesse meio tempo eu estudava, depois comecei a fazer a guardinha, que é muito famoso em Salto, lá a galera de interior que faz a guardinha na Escola Humanidade, essa é
é uma escola de, para quem não sabe, te dá o primeiro emprego a partir dos seus 16 anos aí, de auxiliar administrativo. Então eu sempre tentava regular um trabalho que eu conseguisse treinar. Então, Mas você chegou a disputar algum campeonato de Muay Thai ou de kickbox? Você chegou a entrar ou você só foi aquele praticante, se formou? Não, eu treinei uns 3 meses depois, eu já estava fazendo exame de faixa. Eu lembro que o Douglas me levou lá no Zinho na época para fazer tudo, na CDL. Só no Zinho, né? E aí eu lutei uma Copa de Muay Thai no Campeonato Paulista, não me dei bem, cara. Eu lutei em Indaiatuba. Eu lembro que um cara do Jiu-Jitsu de Indaiatuba, o Paulo Strecker, ele lutou na época. Teve pra falar que ele tinha feito um macarrão na mão e era amador na época. Ele tinha nocauteado um cara, quebrado o zigomático do cara. Eu era muito novo, nessa época eu tinha uns 14, 15 anos aí. Só que com 16 eu conheci o Jiu-Jitsu e me apaixonei pelo Jiu-Jitsu. Foi amor à primeira vez? A primeira vez. Continuei treinando kickboxing, mas se eu fizesse um treino, eu fazia 2 no mesmo dia de Jiu-Jitsu. Me apaixonei pelo Jiu-Jitsu de uma forma impressionante. Assim. E qual foi o primeiro evento que você, sabe, foi pro Jiu-Jitsu? Qual foi o primeiro evento que você lembra? Ah, lembra? O homem tem 30 anos, tá melhor que eu. Eu fui no interno, aqui em São Paulo. Interno Da Copa Godoy. Copa Godoy. Foi o primeiro É. evento que você... Que hoje é a G13. G13, boa. E a gente era afiliado na época no Godoy. Legal. E aí eu vim pra São Paulo, lutei e acabei, acho que fiz 2 lutas. Acho que a primeira ou a segunda foi com um rapaz da academia onde eu treinava, e depois a outra foi com alguém do Godoy. E assim, a categoria que até então você começou a lutar seria... Que peso mais ou menos? 64 quilos. 64 quilos. 64 quilos de kimono. De kimono. É porque, se eu não me engano, acho que pesa com kimono. Pesa com kimono. É diferente do que você tem que, né? Totalmente diferente. Pesado, inclusive até de cueca, né? Seria melhor. Mas não dá. Jiu-jitsu você pesa. Você tem que bater o peso com kimono. Com kimono. E vai lutar. Geralmente você bate o peso e já vai pra lutar. E se caso na hora ele passar, como é que é desclassificado? Sério? Pode ser em gramas, 50 gramas, não tem. É uma disciplina bem rigorosa, né, cara? Legal. Bem puxada, assim. E assim, fala um pouquinho aí da filosofia do jiu-jitsu. Então, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu por ele ser uma arte marcial brasileira, né? Então, muito do que é carregado até hoje no jiu-jitsu, tem muito um lado que as pessoas carregam do judô, porque o jiu-jitsu, o primeiro jiu-jitsu que veio pro Brasil, vieram, pelo que a gente sabe da história, os japoneses que trouxeram o jiu-jitsu pro Brasil. Então a gente tem muito enraizado, muito enraigado no jiu-jitsu, um pouco da metodologia do japonês ainda, comprimentos orientais, de curvar e tudo mais, que no jiu-jitsu brasileiro, se você parar para pensar, não tem, porque é uma arte marcial brasileira, a gente se cumprimenta dando toque na mão, não tem aquela reverência no tatame que a gente faz para entrar e para sair. Isso tem professores que fazem porque ele vem de outras artes marciais como o judô, então professores de judô também são faixas pretas de jiu-jitsu, alguns na sua grande maioria, e eles trazem isso. Mas se você parar para pensar e ler, entender sobre o jiu-jitsu, não é necessário. Você pode fazer, não é errado, mas você não precisa, necessariamente não precisa. Não é uma regra. Não é uma regra. As regras são sempre cumprimentar o mais graduado primeiro, o professor que está dando aula, sempre aquela regra básica e ética da arte marcial, né? O professor está explicando todo mundo em silêncio e tudo mais. Eu não sei se você tem essa impressão, você pode falar, tem muito mais bagagem nessa área do que eu, né? Da questão da disciplina, né? Sim. Porque não que as outras artes marciais não tenham, né? No caso o kickbox, muitos se equivocam, né? Que é uma arte marcial e não é um esporte de contato, tá? Mas assim, trazendo para o jiu-jitsu, a disciplina, ela ajuda a modelar, né? Aquele cara que era briguento, né? No caso do Diego, né? Eu sei, Então, eu acho que tem isso aí, né? Tem. Qualquer arte marcial tem muita gente muda a vida, né? Eu vim de uma periferia, de um bairro periférico em Salto, e todo mundo quer mudar a vida, e o esporte, eu acho que qualquer um, sendo arte marcial ou não, ele vai te levar para
transparecem o valor, os seus valores. Não adianta nada você treinar sua faixa preta de jiu-jitsu ou de qualquer arte marcial se você não prega coisas boas. Então, meio que o meio vai te tirando de lado ali, vai te deixando de lado. Então, toda arte marcial, todo esporte te leva a ter comprometimento com horário, alimentação, dormir bem, comer bem, e por aí vai. E assim, Diegão, você concorda comigo que assim também vai de pessoa, né? Porque assim, vamos supor, o jiu-jitsu ele aplica isso para o aluno. Sim. Porém, não são todos, é que nem fala, né? No meio do trigo tem o joio. Total. Né? Então acho que em todo lugar, né? Por mais que a doutrina venha, o ensino venha, mas aí acho que depende do caráter, né? Vamos dizer assim. Eu acho assim, isso depende muito do caráter, da criação, porque o jiu-jitsu e qualquer outra arte marcial, ela vai dentro do tatame ali, as ordens são estabelecidas, mas fora do tatame, fora, a gente não consegue controlar. Porque ó, há muitos anos atrás, né, gente, quando começou essa explosão do jiu-jitsu, né, o Gracie e tal, né, e acho que você vai lembrar lá da Anzo que tinha lá e tudo, né? Então ia muito jiu-jitsu, cara, os caras iam pra brigar, cara, né? Então é por isso que eu tô falando que varia, né, de pessoa pra pessoa. Da escola que eu venho, que é agora do Daniel Maia, o Daniel é um cara muito inteligente, muito estudioso, um cara muito cortês, diferente de muito atleta, até quando ele começou mais do que eu ainda. Quando eu comecei há 13 anos atrás, ele tem, sei lá, 20 anos só de faixa preta, então ele tem uma carreira, uma bagagem muito grande de jiu-jitsu e outras artes marciais. Então ele passou por muito desse processo, e até outros professores antigos passaram, né? Outras pessoas passaram nesse processo de verem futebol, a galera que queria mostrar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo, e hoje ainda muitos lugares tem. Ainda tem, não tão quanto, né, mas não tanto quanto, diminuiu mas bastante. cidades menores, interior, o que acontece? A família Gracie sempre quis mostrar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo. Sim. Então, dentro do tatame, sobrevivia sempre os mais fortes, os mais pesados. A galera queria que o jiu-jitsu fosse para aquele tipo de pessoa para levar a linhagem do jiu-jitsu avante. Eles tinham essa cabeça. Então, muita gente, muito professor replica ainda isso, de, pô, se vier um visitante aqui, a gente vai amassar, vai bater. Que eu não acho nada correto, o Demian também não acha nada correto. Mas isso é muito enraizado e as pessoas fazem e replicam isso de anos atrás sem saberem. Entendi. Antigamente a galera invadia outras academias, porque eles queriam mostrar. A família Gracie ela teve uma parte muito importante nesse crescimento do jiu-jitsu, porque eles fizeram isso e, pô, se você ler sobre a história deles, não é uma família ortodoxa, assim, correta. Eles têm filhos, têm irmãos que nem sabem que são irmãos, eles faziam filhos com outras pessoas da família, ou, cara, eles até hoje são os maiores, a maior família de atletas do mundo. Eles queriam realmente criar um exército. Entendi. Conseguiram fazer isso. Fizeram. Só que nada convencional que é uma sociedade comum. Os caras são bem diferentes. Entendi. E sem querer cortar você já cortando, porque assim, gente, ó, conhece pouco, tá, gente? É assim, dá um baile, dá uma aula pra gente aqui, se marcar até o ano que vem, porque conhece muito, tá? E não é à toa que hoje ele se encontra treinando num CT sensacional que é de uma lenda do UFC, tá? O Demian Maia, né, cara? Que é um cara que conquistou aí, né? Pô, foi campeão, enfim. Fora a origem dele do próprio jiu-jitsu, né? Aquilo que ele fez pelo jiu-jitsu, aquilo que ele conquistou também. Então, assim, gente, hoje a gente está tendo o privilégio de poder fazer essa matéria, essa entrevista aqui no CT do Demian Maia, né, cara? E como é que é pra você, cara, hoje, né, você se encontra aqui com uma lenda dessa, né, como manager, né, cara, como um professor assim, de alto escalão, né, cara? Como é que é pra você isso, cara? Cara, pra mim é viver um sonho todo dia. É um cara que eu via pela internet, via pelo UFC. E, cara, ser um faixa preta do Demian hoje é algo muito importante pra mim, porque além de ser atleta, eu carrego uma responsabilidade muito grande e é uma forma de trabalho para mim muito melhor, porque abre muitos horizontes,
seminários, aulas particulares, dando aula aqui também para Hoje você vive do Gil ou não? Vivo do jiu-jitsu. Vive do jiu-jitsu? Eu sou formado em educação física também. Aí, gente, ó, você atleta, como é que fala? Jiu-jitseiro? Jiu-jitsoca. Jiu-jitsoca. Porque kickboxer, né? A forma correta de se falar é jiu-jitsoca, mas o senso comum, o correto é jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. Brasileirado. Então, jiu-jiteiro, tá? Se você quer viver disso, vive tranquilo, né, cara? A partir do momento que tenha toda a filosofia, comece certo, né? Exatamente. E aí você tem aí realmente, né, um futuro como professor. Hoje você é preta coral, como é que é? Sou faixa preta de jiu-jitsu. Ano que vem eu recebo meu primeiro grau. Depois Primeiro que grau. você pega a faixa preta de jiu-jitsu, é por tempo. Tá. Dá uma aula mais um pouquinho para nós. Como é que funcionaria os graus e como é que funcionaria os exames de graduação? Tá. Cada academia ela tem o seu padrão. Nós temos a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a IBJJF, que é a mesma empresa, só que é a parte internacional. E ela que é a maior, né? Que estabelece quanto tempo cada aluno tem que ficar nessa faixa. Óbvio que tem exceções e tudo mais, e a cada tempo as regras de faixas vão mudando. Tem as faixas infantis, antigamente se tinham 3 a 4 faixas, se não me engano era branca, amarela, laranja e verde. Aí, Essa seria infantil. essas são as infantis. Infantil considerada até que idade? 16 anos. Até 16 anos? Estava o grande problema, que a criança Caramba, treinava velho. nessas 4 faixas presas. Sim. Tem criança que começa aqui na academia com 3 anos de idade. Com 3 anos? Imagina 4 faixas até os 16 anos. É muito É tempo. muito tempo. Aí criaram outras. E agora eu já nem sei te dizer a forma de coisa, porque são muitas. Tem branca com uma listra preta no meio, tem branca e cinza, preta e cinza, aí vai, preta e amarela. Mas tem cada federação, ela tem uma forma de graduar ou é padrão todas? Quase todas elas seguem o molde da CBJJ. Ah, tá. Então tem um... Mas não é correta, porque a Confederação Brasileira é a mais organizada, vamos dizer, que é o dono é um Gracie, é o Carlos Gracie Júnior. Então é a mais respeitada, a confederação maior. Tem outras confederações, mas são menores, não tem o mesmo prestígio quando você é graduado por ela. Não que não vale a sua faixa, ela vale do mesmo jeito, mas a mais organizada é a que vale mais a pena. E assim, Diegão, fala um pouquinho pro povo que quer saber quais são os seus títulos hoje dentro do jiu-jitsu. Tá, eu tive alguns títulos importantes também na faixa azul e faixa roxa. Eu fui campeão sul-brasileiro na faixa azul, sempre estudando, fazendo faculdade também, sempre trabalhando junto, até tentar só viver de luta e viver de jiu-jitsu. Porque já tem quanto tempo que você faz jiu-jitsu? 13 anos. 13 anos. Nesses 13 anos, esse foi um dos, né? E quais os outros mais aí? Na faixa roxa eu fui campeão britânico de jiu-jitsu em Londres. Caramba, cara. Aí na faixa marrom que eu comecei a ganhar mais títulos, assim, ganhei o paulista, ganhei o brasileiro, ganhei o mundial sem kimono, o brasileiro sem kimono também, o paulista de kimono. Desculpa, eu tenho essa mania de cortar, gente, dá a mania, eu ainda vou melhorar isso. É que eu não posso deixar, senão dá branco, eu acabo não perguntando, tem que perguntar. Aí eu ia pegar esse gancho, muda muito a questão de você lutar com kimono, isso aí? E pra quem não conhece, qual é a diferença? Bastante, assim. Como eu luto MMA, melhor pra mim seria focar no sem kimono, que é o que eu estou fazendo agora. Entendi. Depois eu conquistei minha faixa preta, quis me formar de faixa preta, e agora eu estou só lutando de sem kimono. Eu treino Sem kimono, justamente Exato. visando por causa do MMA. Exatamente, que é o mais próximo da realidade que eu vou ter ali pro MMA. Entendi. Então eu deixei de lado um pouco o kimono agora, dou aula, treino de kimono ainda, mas eu mais treino sem kimono e luto. Pelo menos uma vez por mês eu estou rodando o Brasil ali. Todo mês eu estou lutando um campeonato em um estado diferente. E inclusive agora domingo eu estou indo para Belo Horizonte lutar o Betim Open. Aí você tem um campeonato agora pra ele, né, cara? Domingo agora. Esse qual que é? Betim Open. Betim Open, é sem kimono. Sem kimono, na Sem confederação. kimono. Categoria? Peso leve. Peso leve, Eu né? sou peso pena, mas eu prefiro lutar no peso
Aí eu subi, hoje em dia tá. o sem kimono é 67,500. Tá, só E o peso leve 73,500. 7,3. E eu tô lutando aí, tô com 68, 70 quilos. Então tá. Eu luto até 73. Até 73. Eu sou geralmente o mais leve, mas eu me sinto melhor lutando na categoria de cima. Legal. E voltando aí pros títulos, vamos arrematar aí, manda ver. Na faixa marrom, então, foi basicamente esses. E aí na faixa preta começa a ficar muito mais difícil. O adulto, profissional, essa parte mais difícil aí de ganhar títulos e tudo mais. Mas eu fui bicampeão sul brasileiro na faixa preta. Legal. Ano passado, esse ano, eu acabei conquistando esse título. Legal. Ganhei Brasília Open, segundo lugar no Rio Open, Curitiba, estou com alguns títulos aí, segundo e terceiro lugar eu tô ali. Legal, bacana. Eu fiquei sabendo que parece que se você quiser lutar todo fim de semana, tem evento, né? Jiu-jitsu tem todo final de semana. Todo final de E semana. dá pra viver disso, porque a gente tem bolsa, dependendo, Hoje em dia né? tem premiação. Tem premiação. Eu comecei, né? por isso que eu quis migrar. Meu sonho era ser campeão mundial de jiu-jitsu, mas até então ele não pagava. E quando eu fiz 18 anos, eu estreiei no MMA profissional, porque era onde já dava. 18 anos você lutou já em MMA. E qual foi o evento, você lembra? Tietê Fight. Tietê Fight. Foi aqui em São Paulo? Foi em Tietê. Em Tietê mesmo. No interior É, mesmo. Tietê Fight, né, gente? Porra. Foi lá, aí lutei lá com 18 anos, eu na faixa azul de jiu-jitsu. E como é que você chegou no Jungle? Fui ganhando lutas, ganhei umas 3, 4 em seguidas, consegui falar com o Valide e tal. O Miguel tinha também um bom contato assim, com o Valide. Foi na época que você treinava com o Miguel, que a gente ficava junto lá na bola. Lá, Exatamente. Eu lembro até hoje que eu mandei um e-mail pro Valide, ele falou, faz mais uma que você tá no Jungle. Aí fiz mais uma, mandei, ó, agora... E até então você já tinha quantas lutas de MMA? 4 ou 5. 4 ou 5, É. mas não no Jungle. Não no Jungle, fora. Mas fora. será que nem o Dublinhas, cara, que o sonho era lutar no Jungle? Ou não? Ou você não tinha essa sempre foi ambição? UFC. Ah, Eu ia ter que passar pelo Jungle, eu sabia que eu tinha que passar pelo Jungle, mas meu sonho sempre foi o UFC. Entrar no UFC. Sempre foi entrar. É, porque é que nem o Doguinha falou, né? Lu, eu sempre tive o sonho de entrar no Jungle. Todo mundo fala, tem o sonho de ir no UFC, né? Não que ele não tentou, Sim. mas ele se sentiu realizado, porque ele foi campeão 8 vezes, né? Sim. E no seu caso, você lutou quantas vezes no Jungle? Uma, Eu duas? lutei 5 vezes. 5 vezes? 5 5 vezes! Cara, você me falar uma vez só no Jungle, já é o auge. Esse cara lutou 5 vezes. E aí, como é que foi, cara, essas 5 vezes? O jiu-jitsu entrou fervendo. O que eu mais uso até hoje era o jiu-jitsu, aí acho que em 2013 ou 2014 eu acabei querendo vir para São Paulo, queria treinar com o Demian. Depois até conto essa história, mas a família Gracie também inventou o UFC. Muita gente não sabe. O jiu-jitsu é uma criação, né, uma melhora do jiu-jitsu que foi entregue aqui no Brasil. A família Gracie aperfeiçoou e eles inventaram o UFC. Então muito daquilo de beat boy, aquela briga e tudo mais, era porque eles queriam provar que o jiu-jitsu era a maior arte marcial do mundo, aí fizeram tudo que fizeram, brigas dentro de academias aqui no Brasil, aí foram para os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, eles quiseram mostrar para os americanos que o jiu-jitsu era a maior arte marcial do mundo e começaram a invadir a academia de outros professores e tudo mais, e um aluno acho que foi do Rório na época, falou, pô, vou começar a monetizar isso. Então eles invadiam a academia de outros professores faixas pretas, finalizavam a galera e começou a galera a pagar para assistir. Quer dizer, começaram a ganhar moral, né? Aí esse cara falou, por que a gente não faz um grande show? Porque americano gosta muito de um grande show, né? Aí inventaram o UFC, inventaram o octógono, que é uma invenção da família Gracie. Mas assim, esclarece uma coisa pra gente, que nem na época, né, era o vale tudo, né? Começou ali, né? Não tinha muita regra, era coisa de quase briga de rua, né? Tanto é que o Horace, né, cara, foi um cara que, pô, não tinha tamanho, não tinha nada, e aí pronto. E assim, depois que veio o UFC, aí já foi mais pro lado do esporte, né, cara? Aí já veio algumas regras, já ficou uma coisa mais esportiva, né, cara? Porque mesmo quando começou o UFC, as primeiras lutas foram sem luva. Sem luva, né? E a galera não tinha protetor de boca. Nos primeiros UFC tem atleta lá que tava com o dente enfincado porque tinha chutado outro cara no chão. Hoje já nem pode mais isso. E o dente ficou dentro da perna do cara. Jesus amado. E
Ainda bem que você não é dessa época, né? E assim, uma pergunta que eu fiz pro Douglinha, cara, eu vou fazer para você também. Nesse sentido de trazer realmente, né, deixar essa coisa sem regra e tal, e se tornou um esporte, uma coisa mais, né, ali com certas restrições e, né, com cuidados também, né? Como é que você vê essa questão do zelo pelo atleta? Cara, mesmo grandes eventos, você tem essa parte de exames que você precisa fazer antes, exames de cérebro, de crânio e tudo mais, mas, cara, a arte marcial e o esporte no Brasil ainda é um pouco incentivado. Então, cara, você às vezes treina lesionado, machucado, porque você tem uma competição, e o evento não quer saber se você está bem ou não. E você não recebe financeiramente por isso, só recebe quando luta. Então, cara, às vezes tem atleta que não respeita esse tempo de, pô, tomou um nocaute, tomou uma contusão na cabeça ali, em vez de você esperar por esse tempo, você continua treinando, você continua indo lutar. Ou nesse meio tempo, né, vai lá, pintou, então, vamos. Exatamente. E o evento, ele não vai querer saber como que você tá depois. Entendi. Geralmente o período mínimo, vamos supor, você lutou no UFC, ou no Jump. Qual o mínimo, o prazo mínimo para você lutar de novo? O correto, se você não se machucou, a comissão atlética viu que você tá bem, ali 45 dias. Então, bem curto. Depende, se você tomou muito golpe. Se você tomou um knockdown, esquece, 6 meses aí. 6 meses no mínimo. Eles falam que você não pode treinar durante um tempo. Eu lutei há pouco tempo nos Estados Unidos, não tomei nocaute nem nada, mas eles falaram que eu precisava ficar 45 dias a 2 meses sem treinar. Que é justamente uma regra deles mesmo. Você não tomando knockdown, estando legal, Exatamente. Mas viu, ó, poupar você 45 dias. Pô, bacana. Aí você não pode legal. participar de outros eventos, você pode ser multado por isso. Entendi. E aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente não tem esse controle, a gente não tem uma comissão atlética adequada para isso. Então é difícil de lidar. Gente, Diego Tenso Paiva, tá? Ou Diego Paiva. Gente, um cara sensacional, um cara humilde, um cara que já rodou muito, já lutou Jungle 5 vezes, tá? Já rodou o circuito aí, sabe, de jiu-jitsu, já conquistou algumas coisas e o objetivo dele agora está bem claro, bem nítido, né? Que é o famoso UFC. Quero entrar lá, estou trabalhando para isso, estou fechando com um empresário novo agora, tenho condições de entrar lá ainda. O Demian, quando entrou no UFC, tinha 31 anos, eu tenho 30 agora. Tá certo. As coisas mudaram. Há pouco tempo também ele me levou a treinar no Charles do Bronx. O Charles do Bronx está com 35 anos, foi campeão ano passado ou retrasado do UFC, ficou 12 anos lá dentro até conseguir. Então, estou treinando com uma galera muito boa, a galera de Osasco também, o GAT. E assim, hoje a sua residência é aqui no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Diego Tenso Paiva é saltense? Sou saltense. Nasceu em Salto. Diego Tenso Paiva é Salto, é do lado da gente lá de Tu, gente, ó. De Salto, sabe? É um cara que veio lá do interior, hoje está residindo aqui na cidade de São Paulo justamente para realizar um sonho e está uma das maiores estruturas que tem aqui em São Paulo, um cara referência do UFC que é o DB+. Então, gente, poxa, tem tudo para explodir, né, gente? E assim, cara, eu costumo fazer uma pergunta, né? É como se fosse uma brincadeirinha, tá? Eu faço uma pergunta e você responde o que está no seu coração, enfim, o que vem na sua mente. Vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Família. Tudo. Tudo. Base, já resumiu, é tudo, gente. Já não precisa falar mais nada. Né? Um ideal que você teria? Um ideal, concretizar os meus sonhos, entrar, ser uma referência também dentro do esporte, mas além do esporte, quando eu me aposentar, ou até esse percurso, até chegar num evento grande e depois quando me aposentar, ter sido uma boa pessoa, uma pessoa exemplar para alunos, para amigos, ter pessoas boas ao meu lado, ter plantado sementes boas. Eu acho que o mais importante dessa carreira toda, de você não só ser atleta, mas também levar o que você agrega na comunidade que você está, nas pessoas que estão ao seu redor. Então,
Eu acho que isso é o mais importante. O que você leva, o que você vai deixar, o legado que você vai deixar para as pessoas. Legal. Porque tem muita gente que tem um sonho, mas ela não devolve, ela não entrega algo bom para as pessoas. Então, eu acho que é isso que a arte marcial tem que pregar, que a gente tem que mostrar de exemplo. E, pô, eu acho que plantar uma semente boa em cada lugar que você vai ali, ter amigos, ser uma boa pessoa, ajudar as pessoas, passar o que você tem, conhecimento à frente e nunca reter conhecimento. Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando começam a aprender alguma coisa ou tem muito aquilo, prende aquilo e aquilo tende a ficar só naquilo. Agora, quando você expande o seu universo, expande o que a galera precisa aprender, que você acha que é uma coisa boa, você tem que jogar pra frente, que você tende a crescer mais com isso também. Legal, cara. Provável, cara. Muito bom. Um país, Diegão. Brasil. Brasil, né, cara? Brasil. Ai que você fala outra. Até agora ninguém falou outra, hein, mano? Brasil, já fui para outros lugares. A gente tem muito problema político. É o que eu falo, né? Dependendo do que passe aqui, né, cara? É Brasil. É Brasil, né, cara? A gente já foi lutar em países diferentes, Sim. aí já foi para outras culturas. Recentemente eu estava no Chile. Cara, é legal, a galera gosta muito de jiu-jitsu, mas a nossa terra sempre é a nossa terra, é nosso lugar. Tem tudo aqui, né, cara? Tem tudo, tem tudo. Legal. Uma cor, Diegão. Preto. Preta. Tá nítido, né, gente? Ó. Bicho, entendeu? Isso aqui, gente, é pra gente conhecer um pouquinho mais aí do caráter, entende, da pessoa, entende, do estilo de vida, né? Então é pra isso que a gente faz essa jogadinha aqui, tá? Um lugar. Um lugar, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar que eu esteja feliz e com a minha família, com o meu cachorro, com a minha namorada, futura esposa, agora Monique. Acho que é isso, tá? Através da minha família, em qualquer lugar. Acho que a gente pode crescer e ser feliz em qualquer lugar. Se pô, tô feliz em São Paulo, quero ficar aqui, vai ser aqui. Acho E já pegando esse gancho, família. Família, cara, é a base, né? Eu acho que é o que vai te fazer levantar cedo, correr atrás. Acho que quando você prospera, a sua família prospera também. Então, quando você está ali correndo atrás, você tem alguém que tem um objetivo igual ao seu, de querer mudar de vida, de querer evoluir, de querer ter uma... É uma sincronia, né, cara? Isso, exatamente. Eu acho que é a base para você ter mais aquele impulso para chegar em algum lugar. Às vezes a gente está cansado lá treinando, está machucado, ou até no trabalho. Pô, mas eu tenho minha família, eu tenho que prover aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que progredir para minha família também crescer. Legal. E pra gente fechar com chave de ouro, defina a sua história em 3 palavras até aqui. Perfeito. 2 palavras? 3. 3. Depois eu falo a frase que vai passar de 3 palavras. Sem problema. Mas, principalmente, resiliência, consistência e semeadura. Semear. Acho que são essas. Essa define Diego Tenso Paiva hoje. Exatamente. Uma frase que eu sempre levo no coração é: se a vida é uma ilusão, eu vivi como eu quis. Então eu sempre fiz as coisas e voltei a minha vida pro que eu acredito. Às vezes a família, né, ela quer que você siga por um lado porque ela acha que aquilo ali vai ser mais rentável, você vai viver naquilo. Mas eu sempre pensei fora da caixa, sempre pensando que o mundo é muito grande pra gente viver só naquilo ali ou na nossa cidade. Eu acho que se a gente tende a expandir e ir para outros lugares, cara, a gente conhece outras culturas, outras coisas. Hoje eu posso viver de jiu-jitsu, eu trabalho com isso. Eu sou formado em educação física, mas eu trabalho mais com jiu-jitsu. E quando eu fui fazer educação física, naquela época a galera falava: nossa, isso aí não vai te dar dinheiro, não vai te levar para lugar nenhum. Já ouvi muito assim. E hoje, cara, através do jiu-jitsu eu trabalho muito menos com educação física hoje. Óbvio que ela me dá um norte para trabalhar também, me dá um caminho ali, mas o que mais me faz crescer, os lugares que eu já fui na vida, no network que eu conheço, pessoas,
tudo foi por conta do jiu-jitsu. Então, o que você ama e gosta de fazer, você vai fazer e você vai receber algo por aquilo, você vai conseguir se manter com aquilo. Se você faz um trabalho bem feito, você pode trabalhar com o que você quiser. Então, eu acho que sair um pouco da casinha ali, tipo, fazer o que nossos pais querem que a gente faça, sempre estudar e estar dentro de uma faculdade ou dentro de uma empresa que você vai ter futuro. Eu acho que tem outros meios. Hoje o mundo está crescendo muito para essa área também, tem novas profissões acontecendo e cada vez mais expandindo. E cara, hoje em dia você vê academias de jiu-jitsu aí, professores mantendo sua família trabalhando, dando aula de jiu-jitsu, vivendo de outras coisas, ou até outra arte marcial, kickboxing, o que for, não precisa ser aquela profissão padrão, a gente consegue crescer em qualquer área se a gente amar o que faz. Gente, Diego Tenso Paiva. Valeu. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado aí pelo privilégio de você enriquecer, tá, o nosso canal com a sua história, com uma pincelada, né, cara? Porque tem muita coisa. Com 30 anos, né? 30 anos. Com 30 anos, mas tem muita bagagem aqui, gente. Então, assim, o canal Total Fight agradece de coração, tá? Por você agregar, entende? Dentro dos nossos vídeos, dentro das nossas matérias. E assim, torcemos cada vez mais por você, tá? Que Deus te abençoe, que tudo que é de melhor venha sobre a sua vida, sobre a tua família, que os teus sonhos sejam todos realizados. Amém. E assim, eu vou deixar você à vontade agora para dar um salve e deixar um recado, uma mensagem pro pessoal aí. Galera, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com o Lu hoje no Total Fight. Mais uma vez eu peço para vocês seguirem lá, mandar pra galera, compartilhar e lá, ó, se inscrever no canal, tá? Que vai vir mais informações para você, vai vir para vocês, vão vir mais vídeos, vocês mandando para os seus amigos aí, essa área, quem gosta de luta vai crescer mais ainda. E para quem não gosta e não conhece luta ainda, se você entrega esse produto e mostra para alguém e vê que a arte marcial é uma coisa legal, pessoas que não tiveram contato com a arte marcial podem se beneficiar também e começarem a treinar por conta de vídeos assim, tá? Legal, Lu, pela iniciativa, obrigado demais por ter vindo aqui, fico muito feliz, estou muito feliz que você me convidou, fiquei grato, eu gosto muito de você também, tá bom? Valeu por ter vindo de tu até aqui, cara. Imagina. Isso que você faz trabalhando para falar da arte marcial, isso é muito importante para o nosso meio, isso é muito legal, isso é muito inspirador, coragem de fazer isso, é muito legal, parabéns. E é isso, galera, me siga lá no Instagram, meu Instagram é Diego Paiva JJ, meu Twitter também. É isso que eu ia falar, deixa o Instagram, deixa aí, né, as redes para poder conhecer o trabalho dessa fera aqui, gente. Exatamente. Em breve, provavelmente eu lute em setembro num evento chamado LFA, tô falando aqui em primeira mão para vocês, que é uma porta de entrada para o UFC também. Para quem não conhece, o UFC entrou agora no próprio aplicativo deles, que chama UFC Pass, está muito mais barato para você acessar, tem vários campeonatos lá, campeonato de jiu-jitsu, campeonato de kickbox, o Glória, se eu não me engano, passa lá. Sim. E outros grandes eventos aí. E quando minha luta estiver sendo anunciada, meu nome já vai estar lá no UFC Pass, você vai conseguir assistir minha luta ou ao vivo, e se você não conseguir assistir ao vivo, você vai conseguir assistir depois. Tem muitas lutas do Demian lá também. Todo o acervo do UFC foi mandado para o UFC Pass, então todos os atletas aí que você gosta, se você jogar o nome lá, provavelmente ele esteja lá com os vídeos no UFC Pass, aí você consegue assistir e revisitar. Beleza, galera? Então, ó, não deixa, tá, de se inscrever no canal mais uma vez, tá? Se inscreve lá no canal, ativa o sininho para vocês estarem por dentro aí de tudo que acontece no mundo das lutas. Diegão, Lu, Deus abençoe, querido. Obrigado mais uma vez aí, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa matéria, tá? E, ó, segue o homem lá, hein, nas redes sociais. Beleza? Tamo junto. Valeu. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes no me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga, soy el ladrón y yo somos socios de la avenida. El bando
bandolero como el Mr. Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si fuera cardiodogoma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tiempo, si